Bom dia. Então, como o pastor Roberto falou, nós vamos terminar hoje, esse período, esse tempo, que para mim foi muito bom. Espero que os irmãos que têm acompanhado também tenham sido e estejam ainda sendo edificados até o fim desse tempo que a gente vai ter aqui, Então, hoje, a gente falando aqui sobre a liderança, no modelo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, como não poderia ser diferente, Nós jamais vamos buscar um outro modelo para a nossa vida, na forma de liderar, na forma de cuidar, de pastorear, que não seja Jesus, Então a gente viu no domingo retrasado, sobre um ponto, São 4 pontos que eu tinha dito, A gente viu um ponto que foi sobre a intimidade com Deus, uma prioridade na vida de Jesus, que era cada vez ficar mais íntimo do Pai, Então a gente via como isso era importante na vida dele, Apesar de ser cercado sempre por multidões, ele tinha uma prioridade nos momentos da vida dele em que ele buscava a Deus. O crescimento, hoje nós vamos falar sobre o crescimento pessoal, sobre um outro ponto. O outro ponto é sobre a edificação da igreja, a edificação dos irmãos. E o último ponto é sobre a evangelização do mundo ou evangelização, enfim, dos ambientes onde nós podemos estar, Então, esses 2 primeiros, essa busca por intimidade com Deus e esse crescimento pessoal, é a maior vitória, a maior conquista que nós podemos ter na nossa vida. A maior conquista que você pode ter é a conquista de si mesmo, Quando nós conseguimos nos auto-liderar, nos auto-gerir, é a maior conquista que nós podemos ter nessa vida. Porque depois, as demais coisas, os demais empreendimentos, os demais objetivos, as demais ações que nós possamos vir a fazer, isso se torna mais fácil, Se torna algo mais tranquilo, Se essas coisas não estiverem bem ordenadas na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, se estiver em desordem, vai ser muito difícil de nós, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Deus, alcançarmos objetivos que sejam objetivos, como a gente já viu, a gente fala sempre de coisas eternas, Alcançarmos objetivos que sejam duradouros e de validade eterna. Então, esses 2 primeiros pontos, essa busca de intimidade com Deus, esse crescimento pessoal, que nós já vamos em seguida entrar, isso diz respeito a uma conquista, de nós mesmos, Nossa própria vida, nosso próprio crescimento, nossa própria edificação, Então, a gente viu ali sobre nos tornarmos mais íntimos de Deus. A gente leu o texto de Jeremias 9, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas se agrada, diz o Senhor, Em João 17, 3, Jesus vai dizer, ora, a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviastes. Aí a gente falou algumas coisas sobre temor a Deus, que diz respeito a essa intimidade, o homem que teme a Deus, que busca o seu reino e a sua justiça, e nós sabemos o quanto a nossa natureza, a nossa velha natureza é ajustada, contrária à natureza de Deus, em todas essas áreas, carregar a nossa cruz, enfim. Isso fala sobre busca de intimidade com Deus. Quando a gente fala aqui nesse outro aspecto de acelerar, então, o nosso crescimento pessoal, o que a gente está dizendo com isso, Então, eu tenho que sair correndo, assim, abandonar todas as coisas e me dedicar exclusivamente a uma busca incessante e intensa, pelo reino de Deus. Não, a gente vê que não era assim. Jesus já falou aqui, Jesus sabia do seu tempo, ele sabia que tinha conhecia o seu tempo, o tempo da sua hora, 3 anos de ministério, de vida nessa terra aqui, realmente exercendo aquilo que o Pai o havia enviado para fazer. Tem outro versículo importante para vocês, não esqueçam esse
de João 20, né? Ele veio aqui para fazer aquilo que o Pai o havia enviado para fazer. Ele teve 3 anos para fazer isso, e, no entanto, ele, na verdade, não estava preocupado com esse Cronos, né? Ele conhecia o tempo de Deus, né? O chamado tempo Kairos, né? Esse tempo Cronos, até na mitologia grega, essa palavra Cronos refere-se a um Deus que ele comia os seus filhos. Isso é mitologia. Comia os seus filhos quando nasciam, porque tinha uma relação ao tempo, né? Então esses filhos cresceriam, se tornariam maiores. Então ele engolia os seus descendentes, né? Ele comia os seus descendentes. Então esse tempo, se a gente vive escravo desse tempo cronológico, né, a gente se mata, porque o dia tem 24 horas, né? Então, se a gente vive nessa correria do dia a dia e não para nunca, isso nos rebenta. Então a gente precisa conhecer esse Kairos, que é esse tempo de Deus, e isso Jesus conhecia bem, tanto que quando vão chamá-lo, quando ele estava para que ele vá até Betânia, porque o seu amigo Lázaro estava enfermo, ele não sai assim imediatamente, né, que essa é a nossa reação, vamos sair correndo, me vê aí um animal, eu vou ir de cavalo, eu vou ir de burro, vou ir de carroça, me arruma um carro que eu tenho que sair correndo para... Né? É porque a gente é assim, né? A tendência, nossa natureza é essa. E Jesus disse, não, calma, vamos devagar, né? Então ele tinha esse conhecimento, né, que a gente precisa buscar também, né? Tem um exemplo assim que eu quero dar para vocês dos atletas, né? O apóstolo Paulo, falando a Timóteo, compara inclusive a vida cristã, a carreira cristã, como a carreira de um atleta. Não só como um atleta, mas também de um soldado e de um lavrador, né? Mas quero usar esse exemplo aqui do atleta, né? Eu não sei se vocês lembram, acho que foi na Olimpíada de 2016, para mim, né, pelo menos, um dos momentos mais épicos da história do atletismo brasileiro em Olimpíadas, né? Talvez você considere algum outro, mas para mim o mais épico, né, do atletismo, né? O brasileiro chamado Thiago Braz, que pulou no salto com vara. Não sei se vocês lembram disso, se não viram isso, busquem depois na internet, deem uma olhada nisso, porque ele estava competindo no salto com vara, e o Brasil não tem tradição em atletismo, né? Pode ter ganho algumas coisas, né, mas não tem uma tradição assim, né? E o francês, que estava competindo com ele, já estava por certo, né? Porque já havia saltado, já havia batido o recorde e tal. E o brasileiro vai lá e ele pula, e ele supera então e ganha a medalha de ouro. Quem viu isso? Quem viu esse? Poucos viram, né? É muito marcante assim da gente ver isso. E a maioria das pessoas, na verdade, só vê esses atletas de ponta. Na verdade, a maioria da gente só vê esses atletas de ponta na hora em que eles estão competindo. É ou não é? A gente só olha para eles na hora em que eles estão lá participando da Olimpíada, participando da competição e tal, né? Mas a gente não vê todo o trabalho, todo o esforço que está sendo empreendido por trás disso, né? Os meus filhos agora vão participar de um campeonato de... Não fica tímido, cara. Vão participar de um campeonato de judô, né? Que eles estão lutando judô, os dois, né? E eu acompanho eles nos treinos, né? E a gente vê o quanto é puxado, né? Mas talvez aquela pessoa que vai lá só olhar depois a competição, se eles não chegarem à final, vai ver uma luta ou duas no máximo, né? E às vezes até vai fazer um julgamento. Esse cara não é muito bom, né? Mas, enfim, não sabe o quanto de esforço está sendo empreendido naquilo ali. Um atleta, por exemplo, de salto em altura, que é o exemplo que eu estou dando aqui, eu dei o exemplo do salto com vara, mas um atleta do salto em altura que vai até a final, ele vai saltar em torno de 20 vezes, se ele chegar até a final. Se ele for até a final, o que é difícil numa Olimpíada. E cada pulo dura 6 segundos. Mais ou menos. Então ele vai, se ele saltar, chegar à final, ele vai saltar em torno de 72 segundos. É rápido, né? O momento em que a coisa se decide, o momento em que a coisa se define, o momento em que tem que sair a resposta para fora, isso é muito rápido.
que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Que o que não se vê, na verdade, é o que faz a diferença. Tanto que a maioria dessas pessoas que competem, elas não saem dali, muitas vezes, com aquele sentimento de fracasso, ou de derrota, né? Mas elas saem cada vez mais motivadas, porque elas sabem do esforço que foi empreendido por trás daquilo ali, né? Então, o que não se vê é o que vai fazer a diferença. A gente não sabe o quanto que um cara daqueles ali que treinou fez para chegar até aquele momento e participar daquela. A gente sabe que existem as eliminatórias, né, as prés, que vão definir. Então, o cara já está ali participando daquela competição, já é uma grande coisa. Um atleta desses faz 2 horas de treino todos os dias durante 50 semanas antes da competição. 2 horas de treino todos os dias, durante 50 semanas antes da competição. É pouco? Sem contar outras disciplinas que se agregam a isso, né? No corpo, né? Questão alimentar e outras coisas, né? Sono. Então tem muita coisa envolvida nesse processo, né? Uma vez a gente ouvindo aqui o João Derli, que foi bicampeão mundial, né, que é um irmão, né, já esteve aqui uma vez falando e testemunhando para nós da sua rotina de treinos, de quando ele treinava, né, e é um atleta do judô também, né, e muitas vezes eles treinavam um dia inteiro, um golpe só. Um golpe só. Então, agora eu quero ler um texto com vocês, lá em João 15:8, que diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Traduzindo tudo isso para a vida cristã, esse versículo aqui de João, que Jesus está nos dizendo é isso, que o Pai é glorificado na nossa vida quando nós damos muito fruto. Então, quanto mais lento for o nosso amadurecimento, quanto mais lento for o nosso crescimento, menos frutos produzimos. Certo? Claro que toda a semente tem o seu tempo, mas falando de uma semente espiritual, isso depende muito do nosso amadurecimento, depende muito do nosso crescimento, depende muito de quanto nós vamos nos empenhar em buscar esse crescimento pessoal e acelerar esse crescimento pessoal na nossa vida. O quanto você tem empenhado a sua vida. Primeiro ponto, uma primeira característica para que isso aconteça, é nós buscarmos ser separados para Deus. Buscarmos separação para Deus. E isso fala de santidade. Para que a gente cresça, para que o Pai seja glorificado, para que a gente dê muito fruto, né? Então isso fala de santidade. Assim como um atleta vai ter que cuidar de algumas coisas, isso para nós seria como o jejum, a abstinência de algumas coisas na nossa vida, de alimentos. O atleta vai deixar de comer coisas, né, de participar de eventos e uma série de coisas, daquela churrascada do fim de semana. Mas, para nós, significa nós sermos separados para Deus. Em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde encontramos a verdade? Onde nós encontramos essa verdade? Na palavra. No mundo não existe verdade. No mundo não existe verdade. Quanto mais santidade, então, menos os valores do mundo têm influência sobre nós. E aí nós começamos a crescer, aí nós começamos a evoluir um pouco mais. A palavra de Deus é um elemento importante de santificação na nossa vida. Encontramos essa verdade na palavra de Deus e na vida de Cristo. Então nós não vamos produzir santidade, nós não vamos fabricar santidade. A santidade já é um elemento inerente à natureza de Deus. É um dos seus atributos que não são próprios e únicos e exclusivos dele.
mas é um dos atributos dos quais Ele nos comunica, a sua santidade. Então nós não vamos produzir essa santidade. Essa santidade será imputada na nossa vida, né? Já nos foi imputada uma condição de santidade, né? A gente já falou sobre isso, santidade passada, presente e futuro. Passada quando Ele nos declara santos, né? Presente, que é esse processo de santificação que a gente está vivendo, e depois no futuro uma vida glorificada, onde não haverá de fato, é uma santidade perfeita, onde não haverá de fato mais nenhum erro, mais nenhum pecado. Mas a palavra de Deus vai produzir esse elemento de santidade na nossa vida, né? Outro elemento é o Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade, e o sangue de Jesus, que nos limpa e nos purifica de todo pecado. Amém? Então não somos nós os responsáveis por produzir, fabricar essa santidade, mas nós somos sim responsáveis em entender onde encontramos essa santidade e dessa forma buscar isso para a nossa vida, para que isso seja inserido na nossa vida, para que isso entre na nossa vida, né? Então a palavra de Deus, que é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, e o sangue de Jesus que faz essa santificação também na nossa vida. E santidade aqui, ele tem 4 sentidos importantes para nós entendermos. Às vezes a gente fala assim, pergunta para as pessoas, o que é santidade? A pessoa já de pronto responde, é ser separado para Deus. Não está errado, santidade é isso, ser separado para Deus. Mas a santidade é um termo oriundo lá do Velho Testamento, né? E aí chega até o Novo Testamento também, mas a gente precisa entender também o que isso significava lá. Uma coisa que era santificada, ela passava por 4 processos. Porque se santificava inclusive objetos, não só pessoas, né? Os sacerdotes, os reis, mas também se santificava objetos. Todos os objetos que compunham o templo, ou o tabernáculo, aquelas coisas eram santificadas. Então ele tem 4 significados aqui. Ser santo significa ser separado, primeiramente, evidentemente. Ser separado, ou seja, separado de algum lugar, né? E aqui a gente sabe que é separado do mundo, né? Separado das coisas do mundo. Ser dedicado, ou seja, ele era aquele elemento, ele era separado do mundo, daquelas coisas externas, ele era exclusivo para aquilo ali. Depois ele era dedicado, ou seja, ele era dedicado para um tipo específico de serviço, né? de um tipo específico onde aquilo seria utilizado, né? Havia uma dedicação daquele elemento. Depois ele era consagrado. Aí ele era, muitas vezes, essa consagração passava por um processo, se derramava um azeite especial, né? Que era fabricado com elementos, havia uma receita desse óleo. São coisas lá do Velho Testamento, lá que Deus deu para Moisés, preparado de uma receita, tipo um perfume, uma receita muito, muito específica. Ele era consagrado, então, e depois disso, ele ia para o serviço. Preste atenção que o serviço era a última coisa. O serviço era a última coisa nesse processo. A gente quer acelerar o nosso crescimento pessoal, ou seja, quer buscar esse amadurecimento em Deus para que a gente vá e dê muito fruto. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente quer atropelar, a gente quer botar a carroça na frente dos bois. Então a gente já acha que pode simplesmente sair fazendo as coisas, sem prestar atenção nos processos de Deus para a nossa vida, né? Sem entender essas coisas. Claro que isso tudo às vezes pode ser uma coisa meio simultânea na nossa vida. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, mas é importante a gente entender isso e a necessidade de buscar isso, de buscar esse crescimento, de saber onde encontrar, na palavra, no Espírito que nos guia a toda a verdade, no sangue de Jesus, para que nós encontremos esse caminho de santidade, entendamos isso de sermos separados, sabemos que nós somos separados para Deus, sabemos que nós somos dedicados para Ele,
Nós somos dedicados para Ele. Isso fala de uma exclusividade absoluta para Deus, nas coisas de Deus, consagrados. E serviço. Depois servimos a Deus, porque daí a gente serve com o entendimento do que a gente está fazendo, né? Amém? E essa questão desse crescimento pessoal que fala de santidade, essa santidade, você já deve ter ouvido isso, não está atrelado a esse conceito de perfeição, né? É uma perfeição, mas não é uma perfeição na forma em que nós entendemos, porque Deus nos olha pelo sangue de Jesus justificados e santos, né? Mas não é da maneira que nós entendemos. Então, como se essa perfeição fosse a ausência completa de defeitos. Não é isso, né? A gente sabe que a gente tem defeitos, né? Em Mateus 5,48 vai dizer: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Aí a gente pode achar assim, puxa, agora não tenho mais... E aí quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente acha que botou tudo a perder, né? Pronto, agora botei tudo a perder, nada mais vai dar certo, voltei a estaca zero, agora acabou tudo, o que vai ser? Olha aí, enfiei o pé na jaca. E não é dessa forma, não é desse jeito. Até porque se a gente pensar dessa maneira, nós estamos desdizendo ou contradizendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos achando que nós é que estamos produzindo essa santidade. Então ela está dependendo exclusivamente da gente. Então se a gente errar ou cometer algum erro, pronto, acabou. Não. Então essas coisas são importantes para a gente entender, que a nossa dependência é completamente de Deus. E é Ele quem nos proporciona esses elementos para nós buscarmos, então, essa santidade, essa santificação, em confessarmos os nossos pecados. Ele diz: aquele que não tem pecado, né, está no engano, que diz não ter, está no engano, está no erro, né? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, né, para nos perdoar e nos lavar e nos purificar de toda a injustiça. Então a ideia de perfeição aqui em Mateus 5,48, que diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai, a ideia aqui é de uma pessoa madura, como a gente falou, né? É uma pessoa que ela está apta, né? Que ela passou por esses processos, ela entende esses processos de santificação, de separação, de dedicação, de consagração e de serviço a Deus. Então ela entende esses processos, e ainda que nessa caminhada, ainda que nessa busca, nesse amadurecimento, nesse crescimento, né, para produzir frutos que glorifiquem a Deus, ela possa de alguma maneira vir a tropeçar, ela sabe onde ela vai encontrar esse caminho de volta, né, esse perdão, para prosseguir, para continuar seguindo em frente. Outra coisa aqui, em busca desse crescimento pessoal, desse amadurecimento, é perseguir sempre um comportamento justo e piedoso. Isso é outra coisa que a gente já falou antes também um pouco, né? Mas referente a essa busca de intimidade com Deus. Aqui a gente fala de ir atrás de um comportamento que seja justo e piedoso. É natural seguir um caminho onde todos estão indo. Perseguir a justiça é sempre antinatural, né? Para essa natureza humana decaída, né? A palavra de Deus diz que lá em Mateus 5,6 diz assim: os que têm sede e fome de justiça serão satisfeitos. E a gente sabe o quanto isso é difícil para nós, né? Não se pode ser um crente maduro, um crente aperfeiçoado, né? Não se pode ser um cristão, né, que vai dar muito desse fruto, se a gente não entender que a gente precisa ter fome e sede de justiça. E a gente sabe que por sofrer, eu falei semana passada, por sofrer muito mais de injustiça na vida, a gente entende pouco de justiça. E ainda mais sobre a justiça de Deus, né? Ainda mais sobre a justiça de Deus. O quanto é difícil a gente compreender isso, né? Então, se a gente olha segundo os nossos olhos humanos, nós vamos ter menos condição de entender isso, né? Os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Alguém já passou fome aqui? Alguém já passou fome? Claro, todo mundo passa fome. Daqui um pouco, quando for 11h30, vocês vão estar com fome. Mas passaram fome? Alguém passou necessidade, assim, de não ter o que comer? É horrível, né? É horrível. Então, é disso que está falando aqui. Talvez nem faça isso muito sentido para nós. Porque talvez a grande maioria aqui pode até ter passado alguma dificuldade na vida já algum dia, né? De ter comido só aquele arroz e feijão, sem ter uma carne, mas não passou fome, né?
Então isso talvez não faça muito sentido para nós, mas nós precisamos entender. Quando nós temos fome e sede, a gente vai e se sacia. Porque a gente tem onde buscar isso, né? Mas aqui fala de perseguir, que os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. Então a palavra aqui significa esfomeado mesmo. Anseio profundo. Mas como conseguir isso, né? Nós que não entendemos muito dessas coisas, né? Temos que empobrecer. Talvez esse conceito, quando fosse falado numa comunidade carente, num lugar mais remoto, onde as pessoas realmente passam dificuldade, ou na África, onde a gente vê aquelas crianças juntando comida do chão, né, para comer com a mão, talvez eles lá entenderiam muito melhor que nós isso. Então nós temos que, para nós entender isso, tem que dizer isso para vocês. Nós vamos para você entender isso, nós vamos ter que empobrecer. De alguma maneira nós vamos ter que empobrecer a nossa vida de nós mesmos. Nós vamos ter que nos esvaziar de nós mesmos. Ou seja, desfazer-se da nossa justiça própria. Ou seja, significa ser destituído de direitos. A gente falou sobre cruz, né, na semana passada, né, também. Puxa vida, como é que eu, abrindo mãos dos direitos, você vou ser feliz? Vai ser feliz, porque você vai descobrir que não tem mais direito algum, então tudo aquilo que você compreender que Cristo te deu na cruz, vai ser a tua riqueza. Então é dessa forma que nós vamos compreendendo essas coisas, ser destituído de direitos. A palavra aqui é mendigos, uma pessoa que não tem realmente nada, um sem teto, né? Então esse é o caminho para nós podermos alimentar, olha a palavra, né? Alimentar essa fome, alimentar essa sede e fome de justiça, né? Uma pessoa destituída, né? Uma pessoa espiritualmente destituída percebe que não tem justiça própria. E diante da sua ruína espiritual, só resta uma coisa: correr para a cruz. Por isso que nós temos que nos esvaziar. Para crescer, para amadurecer mais em Deus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e perceber que nós somos espiritualmente destituídos e só pela graça e pela misericórdia que nós estamos aqui. E aí nós vamos ver que nós não temos justiça própria. E diante, o homem, quando ele vê que a sua ruína espiritual, ele percebe que não tem outro caminho a não ser a cruz para a vida dele. Não tem outro caminho. Mateus 11:28 vai dizer: corra primeiro para Jesus, né? É isso que está dizendo. Nossa natureza quer sempre procurar o que é mais objetivo, pragmático, quer sempre oferecer alívio imediato. Mas em João 11:28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a nossa natureza humana vai sempre contrária a essas coisas. Aqui nos diz para correr primeiro para Jesus, né? Nesse crescimento, mas a nossa natureza vai procurar aquilo que é pragmático, aquilo que é mais objetivo, aquilo que vai oferecer um alívio imediato para as pessoas. É assim, né, que funciona. A gente sempre vai primeiro, ficou doente, vai primeiro para os médicos, né? Esquece de orar, esquece de pedir para Deus. Não que você não vá buscar auxílio na medicina, mas a gente esquece de Deus. Há quem diga que a revolução industrial, né, e alguns episódios que marcaram o fim da chamada período das trevas, né, um período sem tecnologia, né, que se viveu na história da humanidade, foi um golpe, de certa forma, no cristianismo, né, porque até então não existia esses avanços da medicina. Então os cristãos não tinham para onde correr. A primeira coisa que eles iam era para Deus. No momento em que todas as coisas começaram a vir, a tecnologia, a medicina evoluiu, e os remédios e tudo mais, hoje nós nos tornamos cada vez mais dependentes dessas coisas. E quando a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, existe um contexto religioso da época, é claro, né? A gente sabe do que Jesus está falando, do peso que era colocado através dos fariseus pela religião judaica sobre a vida daquelas pessoas. Mas também hoje a gente vive isso, né?
A gente vive isso. A gente vai aliviar os nossos fardos, vai aliviar os nossos pesos, muitas vezes, em outros lugares. A gente vai buscar válvulas de escapes para buscar esse alívio, para buscar esse, né, em outros lugares, de outras formas, né? E às vezes a gente fica dependente, muitas vezes, dessas coisas, né? Então assim, nós precisamos depender mais de Deus, né? Aprender mais de Jesus também, né? Ele é manso e puro de coração. Os mansos e puros, consequentemente, vão se afastar do mal, né? Ao se afastar do mal, você vai eliminar da sua vida tudo que possa te fazer cair, né? Se existe alguma coisa em nossa vida, ele diz: aprenda de mim que sou manso e puro de coração. Então, se existe alguma coisa na nossa vida que nós não conseguimos lidar, isso significa que nós temos que cortar essa atividade. Certo? Pelo menos até que o Espírito Santo lhe dê condições de lidar com essa atividade. Coisas lícitas, eu não estou falando de coisas que são... Não estou falando de um pecado, assim, tal. Pecado, a gente tem que realmente buscar, confessar e buscar em Deus, né, confessar e lutar também contra... Mas se nós encontramos aqui na nossa vida coisas que a gente não consegue lidar, nós temos que cortar essa atividade. Se o irmão joga futebol, e todo jogo de futebol ele briga com as pessoas, ele discute, ele sai magoado, ele vai ter que cortar essa atividade da vida dele. Até que ele tenha condições, até que ele busque em Deus, crescer nisso, nessa área, e ele possa voltar a fazer essa atividade. Vai ter que, de alguma maneira, fazer isso. Se existe algo de descontrole na nossa vida que nós não conseguimos lidar, que a gente percebe, isso é um descontrole, eu não consigo controlar isso quando vem, eu vou ter que cortar, né? Só existe um jeito, eu vou ter que cortar. Não vai dar para continuar com essa atividade. Isso fala da nossa vida diária, fala das nossas rotinas, fala dos momentos que nós estamos em casa, sozinho, as coisas que consomem o nosso tempo. Porque nessa busca por crescimento pessoal, como a gente viu, é só uma parte que aparece. A parte que está por trás é muito mais profunda. Então, se nós acabamos não entendendo essas coisas e gastamos todos os nossos tempos com atividades que nos consomem, né? Seja até trabalho, nós vamos ter que aprender a dosar isso. Seja televisão, seja programas, seja lá o que for. O melhor remédio que a Bíblia nos ensina em relação a essas coisas é cortar. É deixar de lado. Se existe alguma coisa na nossa vida que nós não estamos conseguindo lidar, vamos cortar isso por enquanto. E esperar, orar e buscar em Deus para que a gente consiga ser aperfeiçoado nisso, né? Viver o hoje é muito importante para crescimento pessoal também. Né? Mateus 6,34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se nós não aprendermos isso, nós não conseguimos andar, nós não conseguimos crescer. Não precisamos nos preocupar, porque o Pai Celestial sabe exatamente o que precisamos. É isso que a palavra diz. Isso nos ensina a não vivermos presos no passado e também não andarmos ansiosos quanto ao futuro. Vai nos ensinar a lidar com essas coisas e entender que basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Não se preocupe tanto com o passado, esqueça, deixe para trás. E não se preocupe tanto com o futuro. Não se preocupe tanto com o que vai vir depois. As lembranças boas do passado, essas são coisas boas, mas às vezes nos travam também. Quando o apóstolo Paulo diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo. Quando nós lemos esse texto, talvez imediatamente na mente de alguns venha apenas questões problemáticas do nosso passado. Então ele diz assim: deixando para trás, deixando tudo para trás, na verdade. Porque também aquilo que passou lá atrás e que também foi legal, foi bom, nós não podemos ficar lá. Senão a gente fica lá naquele momento. Aquilo foi tão bom, aquilo foi tão legal, aquilo foi uma coisa tão bacana. A igreja naquele tempo era tão as pessoas que tinham naquele tempo na igreja, né?
que legal que era a igreja quando era lá na Alberto Silva, que legal quando a igreja era lá em tal lugar, que legal quando eu morei em tal apartamento, sei lá o que possa ser. Que momento bom da minha vida espiritual quando eu vivi lá, e a gente fica tentando reviver aquilo no hoje, e a gente não consegue. Então também a gente deixa para trás essas coisas que também são boas e ficam só como memórias. O passado só serve para memória mesmo. E aquilo que é ruim, que traz desgaste, que machuca a tua alma, isso tu tem que esquecer. Tem que deixar de lado. Tem até uma música que diz assim: eu hoje joguei tantas coisas fora. É um refrão da música, uma música antiga aí. E hoje joguei tanta coisa fora. Cartas, coisas, não me lembro direito agora a letra da música. Mas às vezes é isso mesmo, às vezes a gente fica guardando coisas. Tem um pastor que diz assim que a gente fica guardando fotos e coisas assim, e elementos que não adianta. Porque aquilo, quando isso celebra a vida, isso é uma coisa boa. Mas quando isso celebra a morte, isso é ruim. E até ele diz na sua ministração, que às vezes tem memórias que são verdadeiras sepulturas, porque lembram de coisas que já estão mortas. Então, para que ficar revisitando essas coisas? Para que ficar vivendo no passado? Isso vai atrasar o teu crescimento. Tem gente que gosta de revisitar o passado, Tem até doutrinas assim, hoje espirituais, de certa forma, entre aspas, que gostam de ficar revisitando o passado, Mas a Bíblia toda nos mostra que isso não é bom, que não é aconselhável fazer isso. Isso vai te travar, vai te impedir de seguir. E por conta, muitas vezes, dessas revisitações no passado, onde trazem problemas e doenças espirituais, hoje nas igrejas está cheio de doentes, aqueles doentes profissionais, que eles estão sempre com o mesmo problema, a mesma coisa. É a mesma situação do passado, a mesma coisa que sempre assolou a vida dele. E essa pessoa, pode ver, a marca de uma pessoa assim, ela não cresceu, ela não amadureceu espiritualmente. Ela não foi para frente na sua vida. Ela não consegue caminhar. Temos que ser sempre gratos, sem um coração agradecido. Nós não vamos conseguir viver, volto a dizer, aquela verdadeira justiça. A insatisfação vai sempre te levar à murmuração, vai te levar à ingratidão. E quando somos ingratos, estamos dizendo que Deus não é justo, aí a coisa realmente fica muito complicada. Quando nós somos ingratos com aquilo que a vida nos traz, Como a gente falou sobre a verdadeira justiça semana passada, a justiça de Deus fala de uma existência mais alta e mais profunda do que simplesmente a experiência de alegria e dor que nós podemos ter nessa vida. Certo? A verdadeira, se a gente buscar a justiça de Deus, nós vamos entender essas coisas. Essas coisas que são mais profundas e vão falar mais alto que isso, Então nós não vamos ficar murmurando e reclamando daquilo da nossa vida, daquilo que nos acontece, Então nós vamos estar com o coração sempre grato e não achando que Deus é injusto, Amém? Então a vida eterna tem que ser a fonte da nossa alegria, do contrário nós estaremos sempre reclamando de alguma coisa. Perspectiva da eternidade. E aqui, por último, nesse ponto, sujeite-se ao seu fim. Sujeite-se ao seu fim, seja submisso ao seu fim. Não é nada fácil morrer por seus próprios direitos, entenda isso. Sujeite-se a isso, se não aceitar isso, aceite o propósito de Deus, mesmo que isso te desgaste. Isso não significa, preste atenção, sujeitar-se ao nosso fim, não não é chegar ao fim de uma guerra todo esfarrapado, todo quebrado, todo rebentado. Significa simplesmente dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Isso são palavras de um homem que se sujeitou ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Se sujeitou a viver tudo que esse homem viveu, que a gente sabe que viveu, e que conseguiu chegar no final da sua vida e dizer essa frase, que é uma frase linda, Não é uma frase de alguém que chegou no fim e disse assim: puxa vida, que vida desgraçada que eu tive. Olha como é que eu estou hoje, olha como é que eu vou acabar, sentenciado a perder a minha cabeça ali agora. O cenário tinha tudo talvez para ele dizer isso, Eu que vivi tantas coisas, preguei para tantos, fiz tanta coisa, passei por tanta coisa já,
estou aqui, agora vou perder a minha cabeça aqui. Estou aqui, agora estou nessa cama, estou nesse leito aqui. Estou nessa cama de hospital. Será que serviu servir tanto a Deus? O que serviu essa vida que eu entreguei para Deus? Para que me serviu essa vida cristã, né? Vai acabar aqui. Para acabar desse jeito. Olha que pensamento medíocre. Né? De alguém que dedica a sua vida e chega e entende que está chegando a um momento. Está chegando a um momento que não chegue para nenhum de nós tão rápido assim aqui. Amém? Mas se chegar, que você tenha essa consciência de que sujeitou-se ao seu fim, a finalidade daquilo que Deus tinha para a sua vida. Amém? Aleluia. E a terceira coisa aqui, edifique a vida dos outros irmãos, né? Vamos falar um pouco rápido sobre isso, porque a gente também já falou um pouquinho a respeito daquele cristão que ele é espiritualmente saudável. Ele vai naturalmente edificar a vida dos outros, ele vai automaticamente discipular a vida dos irmãos, e assim a igreja vai crescendo, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente fala a respeito de alimentar, de pastorear as ovelhas do Senhor. Essa é a resposta que Jesus vai dar para Pedro lá em João 21, né, naquele momento da pesca, né? Então a resposta de amor de Pedro era simplesmente cuidar, apacentar as ovelhas do Pai. Fazemos isso ao guiar outros irmãos ao caminho, né, à verdade, no crescimento, na maturidade, por meio da nossa própria vida e ensino. A gente vai fazendo isso, edificando a vida um dos outros. Esse é um exemplo de uma igreja saudável. Nós podemos ter muitos mecanismos que nos ajudem nesse processo, como a gente tem aqui na igreja, né? Os grupos caseiros. Mas tem muitas igrejas que não têm grupos caseiros, né? E mesmo assim são igrejas saudáveis, igrejas que crescem. Por quê? Porque os irmãos... Porque a gente pode ter várias estratégias, mas se nós não entendermos que nós precisamos viver esse processo de edificar a vida dos irmãos, edificar a vida um dos outros, a igreja nunca vai ser saudável. A igreja nunca vai ser saudável. Então nós devemos trilhar o caminho, nós devemos andar por esse caminho que queremos também que essas pessoas sigam, né? Como diz, a ovelha segue o pastor, né? Existem muitas maneiras de fazer isso, né? Mas algumas estão evidentemente na palavra de Deus, e é sempre na palavra de Deus que a gente vê isso, né? Então a primeira coisa, amem uns aos outros como Ele nos ama. João 13:34, né? Está lá a palavra de Deus. Amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E se esse amor que a gente entende de Deus pela nossa vida foi um amor incondicional, o exemplo está aí, está dado. Como é que nós temos que amar uns aos outros? Da maneira que Ele nos amou, certo? De forma incondicional. Como é que é esse amor? Ele é luz, a palavra diz que Ele é luz e nele não há trevas. Ele se sacrificou por nós e nos instruiu quando nós estávamos, ainda não estávamos vivendo na verdade. Ele nos confrontou quando nossas prioridades estavam invertidas, e nos amou com paciência, graça e misericórdia. É assim que é esse amor, né? Então eles amem uns aos outros. Então instruir a pessoa quando ela não está vivendo na verdade, foi isso que Ele fez conosco, nos instruiu, nos ensinou quando nós não estávamos na verdade, nos confrontou quando as nossas prioridades, e nos confronta quando as nossas prioridades estão invertidas. Isso é um verdadeiro amor, não é aquela passar a mão por cima da cabeça e está tudo bem, segue a tua vida, não te preocupa, uma hora dá, uma hora muda, vai aí empurrando com a barriga. Não, é o amor, amar como Ele nos ama. Compreende? Então Ele nos ama também, e apesar dessas coisas, apesar de nos guiar à verdade, de nos instruir, de nos chamar a atenção, de nos confrontar quando as coisas estão erradas, isso tudo é feito com paciência, graça e misericórdia. É dessa forma que Jesus fez conosco, com paciência, graça e misericórdia. Em seu último momento derradeiro na cruz, Ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ainda assim há um sussurro de misericórdia e de graça da parte de Jesus a respeito dos seus algozes, daquelas pessoas que estavam matando. Então, é essa forma de edificar a vida dos nossos irmãos. Amar dessa forma. A outra forma é se nós sermos unidos. Igreja saudável, nós sermos unidos. João 17:23, nós não temos tempo de ler, só estou citando os versículos, né?
É tão importante isso que Jesus vai enfatizar isso 3 vezes nesse texto aqui, né? Para que nós sejamos unidos. Isso deve ser buscado de todo o coração, né? É um caminho de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, como está dito lá em Mateus 17, 24. Um caminho de negação, né? De aquele que não consegue negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não conseguirá viver em unidade com a igreja. É impossível aquele que não entende esse caminho de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, viver uma vida de unidade no meio da igreja. Não será possível. Eu vou dizendo para vocês. Não será possível. Porque se o foco da nossa vida é a negação de nós mesmos, presta atenção. Então, se o foco da nossa vida, por que eu estou dizendo isso? Se o foco da nossa vida for a negação de nós mesmos, então nós podemos nos unir a qualquer irmão, a qualquer cristão que queira viver a vida com Deus. Não haverá impossibilidades de viver uma vida em unidade. Então, se o foco da nossa vida for essa negação, o negar-se a si mesmo, qual vai ser o problema de encontrar ali na frente um irmão mais cascudo? Um irmão mais difícil? Um irmão que está sendo trabalhado, que precisa ser moldado? Qual vai ser o problema? Igreja saudável, igreja que se edifica, igreja que cresce. Esse é um segredo da unidade. Fortaleça a vida dos irmãos através da oração, é outra forma. Oração, intercessão é fundamental. Em igreja saudável, os irmãos intercedem uns para os outros, nesse processo de edificação mútua, né? A igreja intercede uns pelos outros. Na última ceia, Jesus avisou Pedro que Satanás o peneiraria como trigo, está lá em Lucas 22, 31. Jesus diz para ele, diz assim, na última ceia, ó Pedro, Satanás queria te peneirar como se peneira o trigo, você vai peneirar trigo, não sei quem já peneirou trigo aí, né? Mas é uns furinhos fininhos assim, né? Joga, tá? Então imagina só o que Satanás queria fazer com a vida de Pedro, né? Misérias. No versículo 32 desse texto, Jesus diz para Pedro, fortaleça os seus irmãos. Jesus vai dizer para ele, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Preste atenção. Será que Satanás não peneirou também Pedro de alguma forma? A gente sabe tudo o que aconteceu com Pedro, né? As negativas de Pedro lá no pátio do sumo sacerdote, quando Jesus está sendo maltratado, quando aparece aquela criada, aparece aquelas pessoas perguntando, não seguia o mestre, não seguia. A gente sabe como Pedro se sentiu ali. Mas o que Jesus diz para ele? Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Precisamos orar uns pelas vidas dos outros, irmãos. Precisamos orar para que a nossa fé não desfaleça. Ore pela vida do seu irmão, para que a fé dele não desfaleça. Você não sabe o que ele está vivendo. Você não sabe o que ele está passando. Talvez a vida do irmão que está do seu lado aí possa estar sendo peneirada nesse momento. Possa estar sendo passada num moedor. E Jesus diz assim, mas eu orei por você. E eu creio que Jesus diz isso para nós também hoje. Porque o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E Ele ora por nós e ora pela sua vida para que a sua fé não desfaleça em meio à dificuldade, em meio à tribulação. E em meio às perseguições e às lutas que te são impostas nessa vida. E depois, no versículo 32 desse mesmo texto de Lucas 22, Jesus vai dizer, fortaleça teus irmãos. Ele vai dizer assim, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Agora eu vou te dizer, fortalece os teus irmãos. Então, se tu tem consciência que o Espírito Santo está intercedendo pela sua vida, a tua obrigação é fortalecer os teus irmãos em oração. Fortalece os teus irmãos em oração. Quanto de oração gastamos em prol dos outros? Quanto de oração nós gastamos em prol dos nossos irmãos?
gastamos mais tempo em oração pedindo, usamos a nossa fé em oração para que não sermos atacados por Satanás, para que sejamos guardados, mas o quanto nós gastamos em intercessão pela vida dos nossos irmãos. E a outra coisa aqui, nesse caminho de edificação, de vida saudável da igreja, de edificação uns dos outros, nós precisamos ensinar os outros a obedecer. Mateus 18, 19 a 20, né? É o famoso ide, né? Ide não é só para evangelizar, mas é também para ensinar a obediência, né? Porque diz assim, ide por todo mundo, né? Pregue o evangelho, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Certo? Então o ide não é só para evangelizar, mas é para ensinar a obediência às pessoas. Uma igreja saudável não é uma igreja que só evangeliza, que só bota para gente, para dentro, né? A gente tem conversado muito sobre isso no presbitério. Uma igreja saudável não é uma igreja que só apresenta pessoas, bota a gente para dentro, evangeliza, não sei. É uma igreja que também ensina a obediência. Olha a importância do ensino, né? Ensinar as pessoas a obedecer. A obediência precisa ser ensinada. Por mais que às vezes algumas pessoas resistam a isso, a palavra de Deus está dizendo isso para nós. Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Então é necessário se ensinar. É necessário nós termos aqui culto de ensino na igreja. Não sei, tomara que para vocês não, mas talvez para alguns irmãos possa ser chato um culto assim. E há quem prefira realmente, e a igreja precisa ter a diversidade de dons. Há irmãos que são mais profetas, mais avivalistas, né, que pulam, que sapateiam e que fazem outras coisas. São outros elementos que uma igreja saudável tem também, né? Que Deus levanta homens assim também, e mulheres. Mas quando se fala em ensino, é uma experiência que a gente tem, culto de ensino, não sei o quê, tem gente que já dá uma murchada, né? Tem gente que já dá uma murchada, mas a importância, porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui, importância de ensinar a obediência, e ela precisa ser ensinada. Aleluia, cada vez mais e mais precisamos ouvir a palavra de Deus. E obediência é, principalmente, também uma forma de nós vivermos como discípulos. Aí a gente quer que os irmãos sejam discípulos de Jesus, mas nós não lhes ensinamos a guardar os mandamentos. Nós não nos ensinamos a obediência. Última coisa, então, irmãos, para a gente terminar. Ainda bem que o Alberto não está aqui hoje, aí não tem plaquinha. A gente terminar aqui. A última coisa aqui que a gente precisa ver, que também é uma marca na vida da igreja e na vida de Jesus, é a evangelização, que tem que ser outra prioridade também na nossa vida, de todo cristão, né? Se preocupar com a evangelização, né? Compartilhar a realidade de Jesus Cristo e do seu sacrifício com o mundo não é apenas uma opção nossa, né? É um chamado, certo, gente? É um chamado para todos nós, não é uma opção. Se der, eu compartilho da realidade de Jesus, se der, eu compartilho do seu sacrifício, se não, não. Às vezes vemos pessoas com problemas do nosso lado, que estão ali loucas para ouvir, e a gente acha que isso é uma opção, isso é um chamado para a nossa vida. E aí nós perdemos oportunidades. Se estamos preocupados só com a nossa vida e as nossas circunstâncias, nós vamos sempre perder oportunidades. Nossa inclinação é deixar o foco sempre em nós mesmos. Isso tem sido uma batida aqui, né, nas nossas reuniões. Nós temos que tirar o foco de nós mesmos. Temos que tirar o foco de nós mesmos. Em João 4:35, a palavra de Deus vai dizer assim: vocês dizem que daqui a que há 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, abram os olhos, os campos já estão brancos para a colheita. Talvez eles tenham olhado aqui, algum mais assim, impetuoso, olhado para os campos e visto, mas não, Jesus, está enganado.
Isso é um pensamento, está enganado. Não, não está. Os campos não estão brancos, não. Não era a época de colheita, né? Não, Jesus está não tão branco ainda, né? Claro que Jesus não estava falando, né, da planta em si, né? Então Jesus adverte eles. Vocês dizem que está daqui a 4 meses para a colheita, e às vezes a gente pensa assim, né? Puxa vida, né? Jesus, estão falando que Jesus vai voltar já faz desde que eu era pequenininho. Então ainda há tempo. Ainda há tempo. A gente sempre vive nessa perspectiva de que ainda há tempo. Talvez haja tempo para ti que está salvo, que está aqui preocupado, já está bem. Mas para aquele que está lá fora, perdido, ele já está perdido. E para ele não há mais tempo. É isso que Jesus está dizendo. Os campos lá fora já estão brancos. As pessoas precisam ser colhidas. O tempo da colheita é hoje. Para essa pessoa que está lá fora não há mais tempo. Porque ele já está perdendo a sua vida. Ele já está sem salvação. É isso que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus está dizendo principalmente com isso? Pare de adiar. O tempo é hoje. O mundo está pronto para ouvir. A evangelização é em todo tempo, todo lugar. Em todo tempo, todo lugar. Não precisa esperar a igreja proclamar uma saída na rua, um projeto amor, um evangelismo, uma tenda, seja lá o que for. Não precisa. Pare de adiar. É isso que Jesus está dizendo para ele. Pare de adiar. Esse versículo de João 4,35, se tem uma batida aqui, é pare de adiar. Vocês estão dizendo que há 4 meses. Parem de dizer que há 4 meses. Porque já estão, os campos já estão brancos para a colheita. Então pare de adiar. O tempo é hoje. E Jesus escreve isso em que ocasião? Na ocasião em que ele prega para a mulher samaritana. E por causa disso, toda uma vila foi evangelizada. Através da vida daquela mulher. A preocupação de Jesus com a evangelização. E Jesus declara abertamente para eles que aquilo era a comida da qual ele tinha fome. Porque Jesus, quando ia para Samaria, disse assim, expressou que estava com fome. E os discípulos tinham ido comprar alimento. E quando eles voltam com o alimento, Jesus disse assim, não é essa comida que eu estou falando. Não é a respeito dessa comida. Parece que era tão difícil assim entender Jesus, né? Será que a gente tem essa fome? Abra os seus olhos para os campos estão maduros. Então, advertência, abra os olhos para os campos. Se você não abrir os seus olhos dia a dia para aqueles que cruzam contigo o seu caminho, não vai conseguir. Então abra os olhos, cada manhã ore para o Senhor para Ele abrir os seus olhos. Isso é um exercício, a cada manhã ore para o Senhor. E você pode enxergar um campo maduro, um campo pronto. Abra os meus olhos, daqui um pouco tu vai enxergar alguém na tua frente. Talvez que passe todo dia. Talvez que tu veja essa pessoa todo dia na tua vida. No teu trabalho, no teu caminho. E aí, ore para Jesus. Ó Senhor, abre os meus olhos hoje que eu quero ver esse campo branco. A outra coisa, nós precisamos ser testemunhas sempre. Em Atos 1:8 diz que Jesus promete o poder do Espírito para quê? Para testemunhar primeiramente. Testemunhar dessa vida. É Ele que nos capacita a cumprir essa obra maravilhosa. Então dependa do Espírito Santo para isso. Nós não temos dificuldade nenhuma, às vezes, de defender o nosso ponto de vista, seja no campo político, seja na esfera do esporte, ou na área do entretenimento, ou qualquer outra área. A maioria não tem dificuldade de defender o seu ponto de vista, mas para declarar o Evangelho, somos uns gatinhos, né? Para falar sobre política, uns leões. Somos uns leões, né? Para falar sobre o Evangelho, uns gatinhos. Com aquela carinha do gato de botas que às vezes aparece assim, quando ele faz aquele olhinho, cai assim. Então... Amém, irmãos? Então nós precisamos dar resposta ao mundo incrédulo. Somos nós que o Senhor conta. Somos nós, é conosco. É um chamado para a nossa vida, não é uma opção. Nós precisamos dar resposta ao mundo incrédulo.
1 Pedro 3, 15, 16, a palavra de Deus assim: santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, isso façam com mansidão e respeito. Pregue arrependimento e perdão de pecados, principalmente quando falarem para alguém sobre Cristo, falem de arrependimento e pecado. Para compartilhar efetivamente a mensagem que transmitimos, nós precisamos dizer o motivo por qual o arrependimento e o perdão são necessários para a pessoa. Nós precisamos dizer isso. Por que ela precisa se arrepender? Às vezes a gente prega um evangelho assim: não, Deus é amor, e é mesmo e tal. Não, vem para Jesus, tua vida vai mudar, mas só tu vai passar a ter coisas. Até vendemos Jesus. Nós estamos negociando às vezes Jesus, nós estamos vendendo Ele como um produto. O mundo hoje, o mundo cristão hoje, infelizmente, está vendendo Jesus como um produto. Como um produto. Os pastores coachings, não sei se essa palavra pode ser juntada, mas eles estão vendendo Jesus como um produto para obtenção de alegria e felicidade nessa vida. Ninguém fala de eternidade. Já pararam para ouvir um desses pregadores, não sei se são, enfim, eu não consigo, mas muitas pessoas hoje, né, nas redes sociais, estão vendendo Jesus como um produto, e oferecem Jesus dessa forma. Falam de coisas que têm cara de verdade, tem mesmo, e a gente diz: mas isso aqui é legal, e às vezes alguns até compartilham nos seus Instagram, mas é oferecendo solução para uma vida terrena. Não se fala de eternidade, é preciso se falar a real necessidade de arrependimento para a vida dessas pessoas. É preciso citar os textos de Romanos 3, 23, de Romanos 6, 23, é preciso falar sobre essas coisas. É preciso falar sobre a realidade do pecado, porque todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus, é preciso dizer isso. É preciso, em Lucas 18, 18, para terminar o jovem rico, a gente percebe a maneira que Jesus pregava, mostrando a real necessidade de arrependimento. Esse texto onde Jesus vai evangelizar aquele jovem rico, mostra como ele mostrou a real necessidade de arrependimento. E é dessa forma que nós temos que evangelizar o mundo, evangelizar as pessoas, mostrando para elas a real necessidade de arrependimento. Mas isso ninguém gosta de falar. Isso em muitos púlpitos até é proibido que se diga. Não se pode hoje nas igrejas da hipergraça, por exemplo, falar sobre isso. Isso é proibido, vocês sabiam? Tem uma cartilha proibindo determinados tipos de coisas. Mas eu não vejo Jesus, em momento algum da sua vida, poupando palavras, principalmente quando ele ia falar sobre salvação. Quando ele vai evangelizar o jovem rico lá em Lucas 18, ele vai dizer para aquele jovem que ele precisava de arrependimento, e havia uma real necessidade de arrependimento na vida dele, e Jesus diz exatamente onde era e que ponto que era, que ele precisava se arrepender. E diz que Jesus o amou. Aleluia, Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos, um pouquinho.